Boa noite a todos, me chamo Ângela, tenho hoje o desafio de apresentar parte da pesquisa realizada pelo meu grupo, composto por Natália, Nelson e Raul. Quero inicialmente cumprimentar nosso orientador, professor Léo Reis, por toda a dedicação e empenho que nos permitiu chegar a esse momento e pedir licença para, em seu nome, cumprimentar os demais membros dessa douta banca. Nossa pesquisa tem como objeto o diagnóstico estratégico na clínica odontológica Odontopop, em Caraguatatuba. A clínica Odontopop foi fundada em 2013 pelo dentista Tiago Marcelino Ferreira, possui hoje um faturamento anual em torno de R$250 mil. Esta localizada na rua José da Costa Pinheiro Júnior, número 370, sendo esta a principal avenida do bairro do Travessão, com grande circulação de pessoas na cidade de Caraguatatuba. Inicialmente, a clínica possuía apenas uma sala, uma recepção e um banheiro. No ano de 2015, o proprietário abriu uma filial em sociedade com seu irmão, que também é cirurgião dentista, no bairro Perequemirim, também na cidade de Caraguatatuba, funcionando pelo período de 2 anos. Entretanto, a sociedade chegou ao fim, encerrando as atividades da filial. Em 2020, o consultório passou por uma reestruturação, sendo construído mais sala, passando de consultório odontológico para clínica odontológica. Os serviços prestados são amplos e os valores aplicados são populares. Com isso, tem-se o objetivo de proporcionar atendimento a grande parte da população de todas as idades e rendas, que buscam tratamento de qualidade a preços acessíveis. A clínica possui hoje um proprietário, Tiago, que é o dentista responsável, uma recepcionista e uma outra dentista, a qual exerce atividade como prestadora de serviço. Em relação à concorrência, há 2 consultórios concorrentes diretos que estão próximos à área da clínica. Prestam serviços parecidos e ainda contam com um ponto atrativo, os valores dos serviços prestados. A procura dos serviços prestados pela clínica sempre foi um motivo de orgulho para o proprietário. Porém, no início de 2020, notou-se que houve uma queda na procura de serviços prestados na clínica. De acordo com o proprietário, a queda foi de 20% na procura, impactando diretamente no faturamento da empresa. Com isso, o nosso projeto se restringe em averiguar a situação do ambiente interno e externo da clínica Odontopop, analisando seu funcionamento, o RH, marketing e ainda estudar sobre a concorrência e os métodos para melhorar o aumento de procura de clientes. Agora passo a palavra à minha colega para continuar os trabalhos. Obrigada e uma boa noite. Olá, eu sou a Natália e vou iniciar falando sobre os objetivos. O objetivo geral do projeto é operar um diagnóstico estratégico no consultório Odontopop, analisando o perfil dos clientes do consultório e dos seus concorrentes. Bom, agora eu vou falar sobre os objetivos específicos do projeto. O projeto tem como objetivo específico traçar quais as variáveis entre a empresa e os concorrentes que estão afetando negativamente na queda do fluxo de clientes e, consequentemente, no faturamento da empresa. Através do projeto, iremos revisar a literatura referente ao diagnóstico estratégico de gestão de pequenas empresas. Iremos definir instrumentos de coleta de dados e coletar e analisar esses dados. Iremos elaborar um relatório contendo recomendações e sugestões para a empresa Odontopop. Agora eu vou falar sobre a oportunidade do projeto. É oportuno porque a empresa vem enfrentando uma diminuição no fluxo de clientes. E a realização do diagnóstico poderá ajudar na compreensão das causas. Agora, falando sobre a viabilidade do projeto. Considerando a relevância do problema e a importância de uma consultoria, a viabilidade do projeto é exata.
tem baixo custo para a empresa e para os alunos é viável, pois a universidade possui todo o material de apoio e de orientação. Sobre a importância do projeto. Esse projeto de estágio faz parte do diagnóstico estratégico aplicado na empresa Clínica Odontológica Odontopop. É abordado de acordo com a situação da empresa no seu local de operação, identificando o porquê das inconstâncias do mercado. Portanto, a partir desse projeto, o gestor da empresa poderá identificar em seus ambientes as estratégias mais adequadas nas tomadas de decisões, que gerem vantagens competitivas perante o seu... Bom, agora eu vou estar passando a palavra para o Nelson, que ele vai estar falando sobre revisão de literatura. Olá, boa noite. Eu sou o Nelson e eu vou estar falando sobre a revisão de literatura. Primeiro, de acordo com a nossa pesquisa, a gente meio que formou uma conclusão que diagnóstico estratégico é o primeiro passo de um planejamento estratégico, de acordo com todos os autores que a gente leu. 2 deles a gente trouxe para o nosso trabalho, que foi o Djalma e o Chiavenato, para estar falando sobre o que é diagnóstico estratégico. De acordo com Oliveira, diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase do processo e ela tem como objetivo responder uma pergunta simples: qual a real situação da empresa quanto aos seus aspectos internos e externos? E Chiavenato vem trazendo que o planejamento estratégico ele é fundamental para mensurar qual é a real situação do negócio. E isso serve para, possivelmente, você conseguir adaptar a sua empresa, modificar ela de acordo com a circunstância. Agora eu vou falar sobre o que compõe o diagnóstico estratégico. Para isso, a gente precisaria levantar a visão da empresa. Com o Djalma, a visão da empresa é um aspecto que compõe esse diagnóstico. E ele diz que a visão da empresa ela é conceituada como os limites que os proprietários e executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período mais longo e uma abordagem mais ampla. Tipo, a visão ela representa o que a empresa quer ser. Outro aspecto também que compõe o diagnóstico estratégico são os valores da empresa. E esses valores, de acordo com o Djalma, o valor representa o conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma empresa. Ao meu ver, os valores ele é como a empresa vai chegar na visão. Se ela quer ser, como a gente vai falar de um consultório odontológico, se ele quiser ser o maior consultório odontológico, a maior clínica odontológica da cidade de Caraguatatuba, de qual forma ele vai conseguir isso? Isso é o valor. Outro aspecto que compõe o diagnóstico estratégico é o ambiente da organização. Djalma diz que o diagnóstico estratégico ele tem como fonte de análise 2 ambientes, sendo ele o interno e externo. Eu vou falar o que é cada um agora. Vou começar pelo ambiente externo. O ambiente externo, de acordo com o Djalma, é tudo aquilo que acontece fora da empresa, tudo aquilo que não é controlado, que acontece de maneira completamente imprevisível. Já a análise interna, ela é uma análise mensurável. Por quê? A análise interna, ela é tudo aquilo que acontece dentro da empresa. É toda uma engrenagem que acontece ali dentro e que dá para ter o controle. De acordo com o Djalma, a análise interna tem como objetivo os destaques da qualidade e da eficiência dentro da empresa. Já a externa, que eu falei anteriormente, é tudo aquilo que acontece fora. Quais são as ameaças e as oportunidades que a empresa possui. Dentro da área interna, que é essa engrenagem que funciona dentro da empresa, tem as áreas funcionais. De acordo com o Djalma, é primordial fazer análise interna buscando entender as atividades exercidas por cada área de atuação dentro da empresa, para a mensuração real da situação dentro dela, seja dos produtos, dos serviços, dos controles, tudo aquilo que acontece dentro. E essa área interna, essa análise interna, ela é feita em 4 ambientes, que são conhecidos como áreas funcionais. São as áreas de marketing, finanças, produção e os recursos humanos. A área de marketing, vamos começar por ela, segundo Roesch,
a área de marketing concentra-se em análise competitiva de mercado, o comportamento do consumidor, o perfil do consumidor, o estudo disso. E de acordo com Oliveira, tem que ser analisado esses aspectos. Quando a gente vai trazer, vai estar realizando um diagnóstico estratégico, a gente delimita o que a gente vai usar. Um exemplo, se a gente quer estudar dentro do consultório odontológico a forma de como ele conseguiria aumentar a carteira de cliente e trabalhar essa área de marketing, eu delimito quais são os aspectos que eu quero utilizar. Eu quero estudar a questão do mercado, como que o mercado está se comportando, porque o meu concorrente ele está conseguindo atrair. Eu vou estar estudando o que ele vai, eu posso estar estudando o que ele está fazendo para atrair. É o preço, é o perfil do meu consumidor que é diferente do consumidor dele, do consumidor dos serviços dele. Então você consegue delimitar quais são os aspectos que você pode utilizar. O Reich diz que a área de finanças concentra a questão de gerenciamento financeiro da organização, sendo como aspectos principais o planejamento e o controle financeiro. Ela ainda usa alguns aspectos para análise, como análise financeira, análise de investimento, análise de capital de giro, o custo e a estrutura do capital e a política de dividendos. Já segundo Oliveira, os aspectos a serem analisados em finanças são índices financeiros realizados a curto e longo prazo, sendo eles, como ele dá de exemplo, estoque, capital de giro, vendas líquidas. A gente encerra a área financeira e vai para a área de recursos humanos. Recursos humanos nada mais é do que recursos de pessoas. E Roesch diz que a área de recursos humanos, então, lida com estratégias de recursos humanos, relações sindicais, relações de trabalho. Ela usa outros exemplos como recrutamento, planejamento salarial, planos de cargo, avaliação de desempenho, incentivo. Então, ela resume, ela traz a questão do recursos humanos dessa forma. Aí vem Djalma e diz que os aspectos a serem levados em consideração em uma análise de recursos humanos são os aspectos organizacionais, abrangentes dos processos, níveis de controle e avaliação pelo executivo da empresa, reuniões, experiência, a prática, com outras palavras, também dizendo aquilo que Roesch diz na nossa outra citação. Agora a gente vai para a produção. A produção nada mais é do que quando a gente fala de produção, fala de todo um sistema que compõe a produção, sendo ele a estrutura, os processos, as certificações. E Roesch diz assim: produção e sistema, em uma visão quantitativa, trabalha com modelos de planejamento de produção, previsão e aplicação das redes de apoio à decisão. Além desses temas, também trabalha com novas técnicas de produção, a questão de atualização, a certificação, um exemplo do ISO 9000. Essa é uma das funções, essa é uma das coisas que ela traz como a forma com que ela descreve a questão da produção. Djalma diz que para fazer breve análise das funções de produção é necessário considerar quanto às instalações, os equipamentos, o processo produtivo, programas de controle de produção, suprimento, quanto à quantidade do serviço do produto produzido. Em outras palavras, ele disse o que a Roesch falou, certo? Só que aqui ele fala a questão dos pontos a serem analisados. Como eu falei em outras áreas, os pontos a serem analisados, ele pode se delimitar de acordo com a área que você vai estar fazendo o diagnóstico. Se você vai para a área de serviço, como o nosso, a gente teve um pouco de dificuldade porque, claro, o que Djalma diz sobre a questão da produção, dá para levar em consideração no serviço e não só no produto. Porém, o serviço ele é um pouco diferenciado a forma de análise. Alguns aspectos a gente consegue levar em consideração. Como a questão do suprimento, porque numa clínica odontológica tem um estoque a ser controlado, seja o estoque de anestesia, vamos ser mais claro no exemplo, anestesia, bracket, fio, então tem que ter um estoque para estar conseguindo administrar isso da melhor forma. Porém, a gente teve um pouco de dificuldade, tem um pouco de dificuldade de
de trazer para a nossa realidade o que Djalma disse, porque ele é voltado um pouco mais para a produção de produto em si. Falados das 3 áreas funcionais, a gente entra na análise SWOT, só para dar uma pincelada, que a análise SWOT, de acordo com McCready, né, é uma ferramenta usada para a realização de análise de ambiente e serve como base para o planejamento estratégico e de gestão da organização. A SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição estratégica da empresa no ambiente em que ela atua. Nada mais é do que análise interna, análise externa. Na análise interna é analisado pontos fortes e pontos fracos, o que acontece dentro da empresa, sendo um bom produto, um bom serviço, uma boa gestão. E lá fora, que é na análise externa, seria as oportunidades e as ameaças. As oportunidades, a expansão do negócio, um novo investimento, uma nova forma de trabalhar, como que o público está reagindo ao seu produto, ao seu serviço. E uma ameaça é concorrência, a questão política, a questão econômica, coisas que não dá para controlar. A análise SWOT é basicamente isso. Como o nosso trabalho é diagnóstico estratégico das micro e pequenas empresas, a gente vai classificá-las para vocês. A micro e pequena empresa ela foi constituída na lei 123/2006, e ela veio para estimular e regulamentar a questão das atividades das mesmas, porque até então ela não era regulamentada, só tinha as outras classificações, as outras características. E as características dela é a seguinte: faturamento de até R$360 mil, 9 colaboradores para a questão de microempresas e até 49 colaboradores para as pequenas empresas. Agora eu vou classificá-las, porque quando a gente traz o diagnóstico estratégico, sai dessa questão multinacional, empresas grandes fábricas, a gente traz para a microempresa, que é uma realidade completamente diferente. Como que a gente classifica? A gente sabe da escassez de recursos que possui uma microempresa. Elas não possuem departamentos, o departamento de marketing que é analisado, ela não possui o departamento financeiro, ela não possui o departamento de produção, ela não possui o departamento de recursos humanos. Geralmente essas microempresas elas são feitas tudo pelo dono, pelo proprietário. Então como que a gente classifica? Como que a gente vai achar a questão dos dados? A gente vai falar direto com o proprietário, direto com as pessoas que estão envolvidas, que não necessariamente são divididas em departamentos. Agora eu vou passar a fala ao nosso amigo Raul, que vai estar falando sobre a metodologia, de como a gente vai estar fazendo a coleta dos dados, esse diagnóstico posteriormente. Obrigado e boa noite. Oi, meu nome é Raul. Agora eu vou falar um pouco sobre metodologia. E o que é a metodologia? A metodologia é o passo a passo de como o plano diagnóstico ele é traçado, tá? E agora em relação ao nosso trabalho. Eu vou falar sobre os métodos utilizados para a obtenção de alguns objetivos que já foram mencionados anteriormente, né? Sobre o plano. O nosso trabalho ele consiste em um diagnóstico por meio de uma pesquisa exploratória do tipo descritiva, né? Que a gente vai abordar a análise interna e externa. A análise interna é constituída por uma abordagem qualitativa e a análise externa ela é constituída por uma análise quantitativa, né? Essa análise que a gente vai fazer, ela é feita por meio de campo, né? Pesquisa de campo, que ela realiza questionários prontos, né? Que ela haverá contato direto, né? Com a pessoa que vai ser feitas as perguntas. Agora, na definição da área, na interna, ela vai diretamente nas áreas funcionais, como as finanças, o RH e o marketing. E agora, falando sobre o plano de amostragem, a análise interna não se encaixa, já a externa ela vai ser realizada com 100 clientes nossos e 100 clientes nosso concorrente, né? E a gente vai usar perguntas diretas, né? E perguntas prontas, perguntas simples, né? E essas pesquisas, elas seriam bem fáceis assim, né? Para o seu negócio bem simples para qualquer pessoa poder responder, né?
E agora, em relação ao nosso cronograma, como a gente pode ver, nossas tarefas na primeira coluna, nossas subtarefas na segunda coluna, e juntamente a gente já colocou certinho ali detalhado as que já estão concluídas, e quanto tempo demoraram, e outras que não estão concluídas, e quanto tempo ela vai demorar ainda, tá? Obrigado. Bem, a gente fez um orçamento bem simples para estar mensurando quanto que a gente gastaria para estar executando o diagnóstico estratégico lá na empresa. A gente fez uma simples tabela e nela descreve 3 itens que possivelmente a gente gastaria, que seria com impressão, transporte ou gasolina, dependendo do tipo de transporte que a gente utilizaria, e refeições. Com impressão, a gente utilizaria aproximadamente 40 folhas, que daria um valor de R$ 5. Com transporte, aproximadamente 20 litros ou até R$ 77,80 de transporte. E com refeições, estipulamos 10 refeições durante o período de todo o trabalho, que seria utilizado no dia das pesquisas de campo. Bom, esse foi o nosso trabalho. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma ótima noite a todos.